Boa tarde a todos e a todas e bem-vindos a este webinar da Colfit. Esta é a quarta edição da nossa Colfit, uma call que não é aberta a todos, é a call que se destina apenas aos participantes finalistas dos programas FIT do Turismo de Portugal, que já foram finalistas ou que estejam a finalizar esses programas e, portanto, carecem também de um certificado de presença nesses programas, mas já falaremos com isso um bocadinho mais à frente. Este é o nosso emenda para hoje. Vamos falar um bocadinho sobre o que é capital de risco, falar um bocadinho também sobre Portugal Ventures e o que é que fazemos, nomeadamente na área de turismo, que é por isso que aqui estamos. Depois, algumas especificidades da Colfit e, por último, algumas questões que possam ainda surgir após estes esclarecimentos. Falando um bocadinho sobre o que é o capital de risco, no fundo é aquilo que nós fazemos. Eu costumo dizer que, enfim, nós não vendemos sabonetes e, portanto, é sempre importante explicarmos o que é o capital de risco. Esta é a matriz normal de financiamento de um projeto normalmente tecnológico, que começa, digamos, nos 3 Fs, nos Family, Friends and Fools, com valores de investimento no mercado português que rondam ali até aos 50 mil euros. Depois temos a parte dos Business Angels, que em Portugal também, enfim, quando se agrupam em grupos de Business Angels, podem ir até aos 100, 200 mil euros. Depois temos a fase Seed, onde já começam a entrar as Venture Capitals, com investimentos dos 200 mil até aos 2 milhões. Depois temos, enfim, a parte mais musculada das Venture Capitals internacionais, nomeadamente internacionais, não havendo ainda muitas, espera-se que isto melhore ao longo do tempo em Portugal, que têm montantes de investimento de 2 milhões a 10 milhões, e por último, e caso o projeto ainda assim necessite, e enfim, ainda esteja no mercado de ser financiado por private equity, não tenha sido adquirido por uma empresa maior ou feito uma saída em bolsa, temos de ter as private equities internacionais ainda mais musculadas, com investimento que vão a partir dos 10 milhões de euros, e, enfim, e aí o céu é o limite. E por último, caso chegue aí também a parte do IPO, do Initial Public Offering, a oferta pública inicial, que é, no fundo, a saída em bolsa. A saída em bolsa não tem que ser um objetivo em si. A esmagadora maioria dos projetos financiados através de capital de risco acabam por sair através de uma merger and acquisition, portanto, de um processo de aquisição por uma empresa maior ou por mesmo mergers entre empresas semelhantes. Falando um bocadinho do que é o capital de risco e o que é que nos distingue de outras formas de financiamento no mercado, portanto, nós enfim, investimos em capital social, portanto, em capital próprio, o que logo por si nos distingue de outras formas de financiamento, nomeadamente no mercado bancário, em que o nosso investimento fica registado no capital próprio e não como dívida, como acontece com os financiamentos bancários, e assim contribui logo para a melhoria dos rácios da autonomia financeira da empresa, entre outros, que são, enfim, às vezes importantes para aceder a outros programas, nomeadamente de incentivos. É um investimento sem reembolsos nem garantias reais ou pessoais, portanto, muitas vezes perguntam-nos qual é o custo do investimento de capital de risco para a empresa, e na realidade ele é zero, e para os promotores também não estamos a pedir qualquer tipo de garantia real ou pessoal, ao contrário, nomeadamente do outro tipo de financiamento, nomeadamente bancário. O investidor de capital de risco vai se tornar acionista na empresa e, portanto, diretamente interessado no sucesso da empresa, pode normalmente tomar um lugar no Conselho de Administração, acaba por trazer a sua experiência no mercado e, enfim, os venture capitals normalmente já estão presentes nos mercados há alguns anos, nomeadamente a Portugal Ventures, e, portanto, sendo imediatamente um stakeholder interessado no sucesso da empresa, procuramos trazer a nossa experiência para essa empresa, participar no seu desenvolvimento e, enfim, depois colocar à disposição da empresa toda a nossa rede de contactos, nomeadamente de peritos, parceiros, outras venture capitals, etc. Temos que ter consciência que, de acordo com a legislação portuguesa, isto é um investimento por um período limitado, neste caso por um período máximo limitado de 10 anos, e, portanto, eu costumo dizer aos meus alunos que isto é um namoro,
conducente a um potencial casamento com um divórcio a prazo já marcado, com um prazo máximo de 10 anos, pode ser menos. Enfim, pois nós sabemos que muitos casamentos não chegam a durar esses 10 anos. Esta saída obrigatória por lei e também da forma como os capitais de risco estão presentes no mercado pode implicar, digamos, a venda total da empresa e, portanto, a total alteração da estrutura acionista, porque no mercado, nomeadamente no mercado português onde atuamos, também já, enfim, descobrimos que a venda de uma participação minoritária, como é aquela que é detida por uma venture capital, é um ativo pouco líquido no mercado e, consequentemente, com uma desvalorização significativa associada a essa ausência de liquidez. Portanto, aquilo que a forma de ultrapassarmos este constrangimento é podermos ter a possibilidade de colocar a totalidade da empresa à venda no mercado, ou seja, a participação da Portugal Ventures, mas também dos promotores, de modo que seja a totalidade da empresa no mercado. Tudo isto para fazer um acesso a uma capital de risco é um processo que começa naturalmente pelo tão já conhecido elaboração do plano de negócios, do business plan. Depois toda a parte da apresentação do plano de negócios à capital de risco, e é importante que isso aconteça, e muitas vezes perguntam-me, enfim, de que forma é que quais são os principais conselhos para essa apresentação correr bem, e aquilo que eu costumo dizer é, temos 3 razões, é rehearsal, 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 porque claramente, quer do lado dos promotores, quer do lado da capital de risco, não estamos a falar de máquinas, não estamos a falar de caixas negras, estamos a falar de pessoas, e portanto é importante que cada uma das entidades se entenda, mas sim que principalmente do lado da capital de risco consigamos perceber qual é o projeto que nos está a ser apresentado. Isso pode parecer um paradoxo, mas os promotores, por conhecerem tão bem o seu projeto, muitas vezes acabam por ter uma apresentação que, enfim, enferma desse elevado conhecimento que têm do próprio projeto. A seguir a isso, temos toda a análise do projeto e do plano de negócios, que, enfim, é a primeira vez que normalmente o conhecemos, ou eventualmente se já o tivermos vindo a acompanhar no mercado, já é a primeira vez que o iremos analisar com mais detalhe, e depois passaremos para toda a parte da negociação dos acordos parasociais, term sheets, etc., que no caso da Portugal Ventures torna-se bastante mais fácil, porque nós trabalhamos com term sheets standard e acordos de investimento standard, e os term sheets são tão standard que estão disponíveis no nosso website, e já falaremos um bocadinho disso mais à frente. E por fim, temos toda a parte da realização do investimento através do capital social, e aí sim, nessa parte mais interessante do esquema e mais longa, digamos, desta parceria, que é o acompanhamento da empresa por parte das pessoas da capital de risco. E, no final, o desinvestimento, enfim, dentro do acordado dentro do acordo parasocial, e que pode acontecer mais cedo ou mais tarde, também de acordo com o desenvolvimento da empresa e a própria vontade dos promotores. Muitas vezes me perguntam quais são, digamos, o principal fator de nós investirmos num determinado projeto ou numa determinada empresa. E claramente o fator principal será a equipa. Podemos ter o projeto com a melhor tecnologia do mercado, mas se não tivermos uma equipa multidisciplinar que sabe não só da parte de tecnologia, mas também da parte de business development, da parte comercial, da parte financeira, muito provavelmente não chegaremos a lado nenhum. E estas 2 expressões que aqui estão não são minhas, são 2 que eu colecionei ao longo dos tempos. Gosto principalmente das 2, daí trazê-las aqui. Uma é, enfim, os chamados 3K, ou seja, equipas que conhecem muito bem o mercado, equipas que são muito bem conhecidas no mercado e equipas que conhecem o mercado muito bem. E, portanto, estes 3K permitem que abordar melhor o mercado, saber se houver uma necessidade, o próprio cliente já sabe quem é que há de contactar, e de atrair também os melhores recursos humanos para além dos promotores para dentro da equipa. E depois uma que eu gosto particularmente, que é os planos de negócios não são financiados, são as pessoas por detrás dos planos de negócios e que fazem os planos de negócios que são financiados. Portanto, business plans do not get funded, people get funded. Bom, temos acabado a parte sobre o capital de risco, falamos um bocadinho sobre
a Portugal Ventures, e neste caso é feio falarmos sobre nós próprios, e portanto é mais fácil trazermos aqui o que é que outros, nomeadamente internacionais, dizem sobre nós. Enfim, temos sido considerados como uma das capitais de risco mais ativas em Portugal pelo CB Insight, uma das venture capitals com mais investimento do top 50 de investimentos pela Deal Room, e temos os fundos também de investimento mais ativos no mercado também pela própria Deal Room. Portanto, enfim, alguma referência internacional, acredito eu, isenta sobre aquilo que temos vindo a fazer no mercado ao longo dos últimos 10 anos. Nós comemoramos este ano o nosso 10º aniversário como Portugal Ventures, enfim, mas já temos uma história longa antes da Portugal Ventures, que remonta, se não me engano, a 1988, e portanto temos qualquer coisa como mais de 30 anos de experiência no mercado português de Venture Capital e de Private Equity. Estas referências internacionais à atividade da Portugal Ventures podem ser traduzidas em números, e enfim, estes são alguns dos principais números da Portugal Ventures, que acabam por ter alguma relevância no ecossistema nacional do empreendedorismo. Nós temos cerca de 260 milhões de euros de fundos sob gestão. Ao longo dos últimos 10 anos já investimos em mais de 190 empresas, esmagadora maioria delas certamente startups, cerca de 180 milhões de euros desde essa altura. Isto traduz-se atualmente nos 4 verticais onde a Portugal Ventures atua, portanto, Digital, Engineering, Manufacturing, Life Science e Tourism, em montantes de investimento que vão desde os 70 e tal mil euros em Digital até aos cerca de 30 a 40 na área das tecnologias da saúde, em Life Sciences e em Turismo. A parte mais interessante é o número de startups que temos por vertical. Elas são cerca de 140, nomeadamente no total, ativas na Portugal Ventures, das quais 30 atualmente na área de turismo, mas mais do que isso, o que me parece relevante é que destas 30, 24 foram investidas nos últimos 3 anos, e, by the way, todos nós sabemos que nos últimos 3 anos também passámos por 2 anos de pandemia, portanto, uma fortíssima atividade de investimento da Portugal Ventures na área de turismo desde 2019, apesar de termos tido, enfim, 2 anos e qualquer coisa já de pandemia. Portanto, mais de 2/3, eu diria que bem 3/4 das empresas atualmente na carteira de turismo têm, enfim, menos de 3 anos na nossa carteira, portanto, uma carteira ainda bastante jovem, com investimento significativo dos últimos anos. Como é que nós investimos? Eu chamo a atenção que isto é como a Portugal Ventures investe como um todo. Já vamos ver que há diferenças importantes entre a forma como a Portugal Ventures investe e como é o investimento desta disponível para ser feito nesta Call Fit, que é muito específica, e é diferente da Call Tourism, que é mais tradicional da Portugal Ventures. Portanto, a Portugal Ventures como um todo, em todas as suas áreas, investe 50 a 1 milhão de euros. Gostamos de investir com parceiros nacionais, quer internacionais. No mercado nacional nós conhecemos praticamente todos os outros parceiros, quer BAs, quer Venture Capitals que existem no mercado, e temos o maior gosto em investir, em co-investir com eles, enfim, nós nos projetos deles e vice-versa. Podemos investir por tranches e milestones, enfim, se o investimento for mais significativo, coisa que não acontece nesta call, e também normalmente tomamos normalmente uma participação acionista minoritária da empresa, como também é o caso aqui, e na esmagadora maioria dos casos integramos o Conselho de Administração da empresa, algo que neste caso não se aplica a esta call face à sua especificidade. Nossa proposta de valor passa por smart investment, ou seja, acreditamos e fazemos isso com muita frequência na nossa carteira, que para além do investimento que fazemos nas participadas e do seu acompanhamento, podemos trazer um value added, nomeadamente através de toda a nossa rede de contactos no mercado nacional e internacional, quer seja de tecnologia, quer sejam de peritos, quer sejam de outros potenciais investidores para fases subsequentes, ou mesmo, enfim, como estamos a falar de startups, esse é muito necessário, porque como startups normalmente começam por ser pouco conhecidas mesmo no mercado nacional, fazemos uma elevada atividade, digamos, de divulgação dessas startups no ecossistema português, e depois também lá fora, quando crescem e passam as fronteiras portuguesas.
E contamos claramente, neste caso, temos esse grande privilégio na Portugal Ventures de contar com uma equipa onde muitos dos nossos elementos têm mais de 20 anos de experiência nesta área. Eu, neste momento, tenho 24 e, portanto, já pertenço a uma dessas áreas mais dinossáuricas de acompanhar isto desde há alguns anos. E, sendo um grupo, podemos funcionar como um grupo e fomentar claramente o cross-knowledge e o cross-selling entre participadas e, muitas vezes, enfim, um determinado tipo de informação pode estar à distância de um telefonema ou de um WhatsApp entre as nossas participadas, nomeadamente aquelas que já vão mais avançadas para esse cross-knowledge com outras que já estejam e ainda estejam em fases mais primordiais. Para isso e para esta rede de networking, nós contamos com 3 principais redes. Enfim, a nossa rede de parceiros de ignição, e que eu costumo chamar non-profit organizations, e que acabam por ser todas incubadoras, aceleradoras, universidades, associações empresariais, clusters, etc., e que conhecem muito bem o seu ecossistema, podendo esse ecossistema ser hoje geográfico e setorial. E conhecendo também a Portugal Ventures, nossos parceiros, têm a capacidade de ir acompanhando o desenvolvimento dos projetos que ocorrem no seu ecossistema, mais uma vez, setorial ou regional, e quando os mesmos estão, enfim, no momento certo para poder ser investidos pelo Portugal Ventures, em qualquer uma das quatro áreas que temos vindo a falar, fazer essa apresentação e, digamos, a facilitar essa apresentação entre os promotores e a Portugal Ventures. Depois contamos também com uma rede de parceiros de capital, enfim, os tais 20, quer de business angels, quer de capitais de risco, com quem co-investimos sem qualquer problema no mercado português. E, por último, temos também uma rede de parceiros corporate, esta mais recente, que são empresas nacionais e multinacionais de maior dimensão que, enfim, conseguimos atrair para esta rede para ajudar no desenvolvimento, nomeadamente comercial, das nossas participadas, das nossas startups. E, no caso do turismo, contamos também com 2 parceiros de excelência, diria eu, e fundamentais para o nosso trabalho e para o nosso ecossistema, que são, por um lado, o Turismo de Portugal, subejamente conhecido, e também o NEST, o Tourism Innovation Center, e que, no fundo, com estes 2 principais, a área de turismo da Portugal Ventures, formamos um chamado, enfim, por nós próprios, o Triângulo Dourado, porque estamos permanentemente em contacto, não temos overlap de áreas de atuação e conseguimos nos complementar bastante bem e atuar no mercado em cada uma das nossas áreas principais de intervenção. Isto resulta atualmente na carteira de Portugal Ventures com um portfólio de turismo, como eu vos disse anteriormente, tem 31 participadas, e aqui podemos ver já uma das mais recentes, a Provo, cujo investimento foi feito já em agosto deste ano. A Provo está sediada em Israel. Temos também uma outra que é a Refunded, mais antiga também, mas também está sediada em Israel. São 2 das nossas empresas já que investimos fora de Portugal, mas com um propósito extremamente importante. Ou seja, o investimento que é feito nestas empresas pelo Portugal Ventures tem que vir a ser, digamos, gasto em Portugal e contribuir desta forma também para o desenvolvimento do ecossistema português de startups. E, no fundo, temos aqui empresas que é importante para vocês, porque, como nós vamos ver, nós não investimos em empresas concorrentes, porque fazemos um elevado esforço, digamos, de dinamização e de business development das nossas participadas. Portanto, seria difícil, perante uma oportunidade comercial, estar a selecionar a qual possa ser endereçada por 2 ou mais empresas diferentes que tivéssemos no portfólio, estar a escolher uma para o fazer. Portanto, a nossa atuação, tal como muitas capitais e outros capitais de risco, quer no mercado português, quer no mercado internacional, passa por não termos empresas concorrentes no portfólio, até porque também todas as questões de compliance e de Chinese walls que é necessário. Portanto, este slide é particularmente importante para vocês, para perceberem se por acaso o projeto que têm em mãos e que possam vir a submeter à Colfit não colide de forma alguma com alguma empresa que nós já tenhamos na nossa carteira. E falando da Colfit, no fundo o que é
é uma call um bocadinho que pretende investir em projetos um bocadinho mais, enfim, mais verdes, enfim, e não obrigatoriamente ecológicos, em que estão mais verdes no processo, digamos, de chegada ao mercado do que a nossa para o turismo. Portanto, isto é um investimento standard, 100 mil euros de uma convertible note diretamente na empresa, e o que procuramos claramente são empresas que façam tecnológicas ou não tecnológicas. Já vamos ver o que é que consideramos tecnologia e não tecnologia, e que no fundo, enfim, com a sua atuação no mercado, aumentem a competitividade das outras empresas no setor, ou contribuam claramente para que o turista que nos visita e que felizmente voltou a visitar-nos depois de 2 anos estar afastado, por razões perfeitamente entendíveis, mas que este ano tem tido uma participação importante, sai de Portugal com uma maior satisfação. E obviamente é claramente promovida nesta parceria que já falámos com o Turismo de Portugal e com o Nest Tourism Innovation Center, principalmente no Turismo de Portugal, porque é o resultado digamos, da saída dos programas FIT que os próprios promovem. Condições de elegibilidade, enfim, toda a questão da documentação, nomeadamente da conclusão do programa de aceleração. É importante que o plano de negócios justifique a viabilidade económica dos projetos, e, enfim, nós sabemos que o Excel aceita tudo, e, portanto, é importante que esteja demonstrado, porque não é só por os números no Excel, é perceber qual é as variáveis e os pressupostos que estão por trás daqueles números que ali aparecem. Neste caso, quando a call fit, e, enfim, devido às suas características, é importante que os projetos, é primordial e que os projetos tenham sede em Portugal. Isto, sendo muito claro, quer dizer que nós não iremos investir em empresas que tenham a sua sede fora de Portugal e, portanto, investir em sucursais ou qualquer coisa assim parecida. Queremos que essas empresas que possam ter sede lá fora se venham instalar com as suas sedes em Portugal, e aí sim estamos disponíveis para investir nessas empresas no mercado português. E depois, obviamente, inovadores e, como já vimos também, que não sejam projetos concorrentes atuais participadas da Portugal Ventures. Estamos a falar, tipicamente, quando falamos de projetos não tecnológicos, estamos a falar ou de atividades de animação turística ou de parte de alojamento turístico. E aqui salientar a parte do alojamento turístico inovador, porque, enfim, procuramos aquilo que é diferente e naturalmente satisfatório para o turista, não é só ser diferente, e portanto, enfim, não estaremos disponíveis claramente para investir num hotel de 4 estrelas, qualquer coisa indiferenciado no centro de uma cidade, mas sim em algo que seja efetivamente diferente, cabendo a vocês, aos promotores, com as suas ideias, propor-nos essa diferenciação. Face à variabilidade da obtenção das licenças de construção no mercado português, para nós é absolutamente crucial que, antes de qualquer candidatura, toda a parte do licenciamento esteja resolvida, porque quando fazemos toda a parte dos nossos contratos, desde as term sheets aos contratos de investimento e acordos parasociais, a nossa perspectiva é que tudo assinado seja money in the bank the next day, e não ficarmos depois à espera que haja qualquer carimbo que seja necessário de uma qualquer entidade do mercado português, e que assim possamos a seguir estar à espera de fazer um investimento por um período que é razoavelmente incerto. Portanto, é extremamente importante, no caso da hotelaria e similares, toda a parte do licenciamento esteja concluída à data da candidatura do projeto, e sim, um PIP não é licenciamento. O licenciamento é da parte da arquitetura e também especialidades. E quando falamos disso sendo um bocadinho mais concreto, estamos a falar de projetos não tecnológicos, estamos a falar de parte de hospitality with a twist, desde os boutique hotels, design hotels, eco-resorts e similares, toda a parte do turismo equestre, alojamentos inovadores, nomeadamente glamping, barcos-casa, etc., turismo náutico, parques temáticos, operadores turísticos, empresas de animação turística, enoturismo, portanto, toda uma panóplia bastante alargada de subsegmentos da área de turismo, neste caso não tecnológico, que estamos disponíveis para investir. No caso dos projetos tecnológicos, obviamente são projetos orientados para produtos ou serviços transacionáveis internacionalmente, não faz sentido
neste momento, em qualquer projeto, estarmos a olhar só para o mercado português. Temos de ter, se houver algum tipo de proteção industrial, ela tem que estar claramente explicada, e no caso dos projetos tecnológicos, é importante que já haja um MVP a funcionar, com os primeiros clientes angariados, que permitam claramente validar o modelo de negócios que está ali a ser proposto. Sabemos que os projetos ainda são na sua fase inicial, às vezes, e que não terão, muitas vezes, muitos clientes. Obviamente que a quantidade de clientes varia muito em termos das características do projeto, quer seja ele um B2B ou um B2C, mas é importante que estes primeiros clientes já consigam validar, pelo menos numa primeira fase, o modelo de negócios que é ali apresentado. Quando estamos a falar de tecnologia, estamos a falar também de uma vasta panóplia de tecnologias, desde a inteligência artificial, clean tech, electronics, IoT, marketplaces, robótica, realidade aumentada, realidade virtual. Portanto, também aqui um leque grande de opções de investimento, algumas das quais até já constam na nossa carteira de participadas. E assim termina esta apresentação. Estamos aproximadamente com cerca de 30 minutos da mesma, deixando agora espaço para eventuais questões que queiram colocar. Obrigado. Obrigada. Pedro, se tiveres alguma questão, quer dizer, não que esteja a dar um mote, mas... já vi que está aqui mais gente, peço desculpa. Mas podemos começar pelo Pedro, se ele tiver. Boas, não, para já não. Eu já a primeira vez que assisto aqui às apresentações do Miguel e já tinha, noutras ocasiões, já tinha feito algumas intervenções. Da minha parte, está claríssimo. Ok, ainda bem. É sempre bom. Mais alguma questão que exista por aí? Temos ali duas vezes um Julian Paes. Olá. 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 Podemos falar em inglês ou português, conforme for preferível. When I can speak in English. That's better, definitely. Yeah. We'll definitely understand each other better. Okay, perfect. I am Julian Paes. I'm from Escape Travel. We're a travel tech that connects the desire of the people with the best travel plan for each one. And right now we're in a seed round, expanding our business model in Europe. We want to have a headquarter in Portugal. We went to Madeira and we saw an opportunity to open Escape Travel there. So for us, it's really important, this venture program that you are talking about. Okay. Do you already have any traction regarding your clients? Yeah. Actually, we're growing fast. We're selling more or less $500,000 per year, and right now we want to sell this year $2 million. For that reason, we are expanding our business model. And where are you based nowadays? Now in Colombia. Okay, so you'll be moving the whole of the country, the company to Portugal. Yeah. Your headquarters will be in Portugal. Yeah, exactly. Okay. This is the strategy. Just send a submission and we'll analyze it. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you. Mais alguma questão que esteja disponível para ser respondida? Se não houver, Rita, se calhar podemos dar por concluída esta apresentação. Penso que sim. Ok? Bom, muito obrigado a todos por terem participado. Continuamos disponíveis nos canais normais para podermos responder a outras questões que possam surgir, e muito obrigado pela vossa atenção, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Então. Boa tarde, obrigado. Bye. Bye.